Pergunta agora vem diretamente do Instagram de uma ex-aluna, a doutora Michele, do Pará. Ela fala que quer fazer uma revisão do curso avançado. É muito comum mesmo alguns colegas fazerem mais que uma vez, 2 vezes o curso avançado, além do curso para veteranos que está saindo aí do forno. Em breve a gente vai ter uma data para divulgar. Então, nesse caso que ela está perguntando, foi ontem que ela me mandou essa pergunta. Ela falou que tem 2 casos, mas o de hoje é uma paciente de 32 anos que está passando por problemas de ansiedade. O principal motivo foi a perda do filho há 2 anos. Então ela tem muitas razões para estar passando por isso. E, em primeiro lugar, a minha primeira recomendação é terapia, psicoterapia, psicanálise, enfim, aquilo que ela se identificar melhor. Eu falo para todo mundo, se tivesse um colega terapeuta no meu consultório, ele ia estar mais rico, mais milionário do que todos os colegas, porque eu indico para todos os pacientes mesmo. E então ela continua. Teste positivo de dor muscular na maioria dos músculos tocados. Antes de eu continuar, deixa eu fixar aqui o comentário. Então, a pergunta dela é a 1 ou TMJ, né? A pergunta, uma das que eu mais recebo, TMJ. Vamos lá, publicar e fixar. Quem tiver dúvidas, fixar comentário, e quiser mandar aqui na caixinha de perguntas, fiquem à vontade, tá? Então, teste positivo de dor muscular na maioria dos músculos tocados. Tenho certeza disso. E um item muito interessante que pouquíssimos dentistas avaliam, muito raros dentistas, somente acho que quem é especialista em DTM mesmo que acaba se atentando a esse detalhe, é a dificuldade de abertura de boca. E às vezes tem colega que observa isso, o próprio paciente relata, tem colegas que apenas observa ou anota, e eu acho melhor a gente fazer a medição dessa capacidade de abertura de boca, tá? Dores intensas de dor de cabeça, e faz uso de toxina a cada 4 meses para aliviar as dores. Boa tarde, doutora Neuza, tudo jóia? Que saudades. Vamos fazer aquele curso aí, hein? Então, mais uma vez, a toxina aqui fica claro que ela está atuando de forma paliativa no caso dessa paciente. E, de fato, os fatores causadores não estão sendo tratados. É óbvio que o causador principal de tudo isso é o luto que essa mãe passou e ainda deve estar passando, mas ficou aí como consequência a ansiedade. Mais uma vez, eu vou recomendar aqui os colegas que usam a miofuncional, ou até quem não usa a miofuncional, mas se dedica a entender melhor as questões dos nossos pacientes. Eu acho que a gente tem obrigação de entender o que o nosso paciente passa. Como eu comentei, que nos meus cursos eu acho muito interessante a gente estudar sobre enxaqueca. Eu recomendo livros sobre isso, falo um pouco sobre isso, por falta de tempo não falo mais. Aliás, podemos fazer uma live sobre enxaqueca, podemos fazer uma live só sobre ansiedade. É importante a gente não se ater somente a dente. Há muito tempo a gente já sabe isso. Quem está na miofuncional sabe isso há mais tempo ainda. Mas, voltando aqui, ela faz uso de toxina a cada 4 meses para aliviar as dores. Então, o fator principal não tem como a gente atuar a não ser recomendando aí uma terapia para essa mãe. E o que restou? Como que a gente pode ajudar essa mãe com as consequências dessa ansiedade, que provavelmente é o apertamento, as dores musculares, dores articulares e uma limitação de abertura de boca? Utilizando a avaliação das disfunções respiratórias e musculares. Ela já colocou aqui teste positivo de dor muscular na maioria dos músculos tocados. Devido a essa limitação da abertura de boca, as articulações foram comprometidas, e também deve estar tendo aí um comprometimento nessa musculatura. E já te adianto que, independente do A1 ou do TMJ, ela vai ter benefícios já por
por qualquer um desses modelos de aparelhos trabalharem descomprimindo a articulação, mudando a postura mandibular durante o uso. O uso desses aparelhos, eles colocam a mandíbula numa posição que descomprime a articulação e também desencoraja a força muscular do apertamento. Então, qualquer um dos dois aparelhos. Agora, se ela quer uma resposta mais refinada em relação à escolha desses dois aparelhos, eu diria que o TMJ, ela pode ter um TMJ aí na gaveta de estoque. Como a gente comentou na mentoria da semana passada, a Natasha comentou sobre isso brilhantemente, sobre a gente ter alguns aparelhos em estoque no consultório. Eu tenho uma caixa que gira bastante, com bastante facilidade. Todo curso tem colegas que perguntam para mim: Patrícia, eu queria fazer uma comprinha para ter alguns aparelhos já sobrando no meu consultório, ou pegar aparelhos com desconto por pegar uma quantidade um pouco maior. E aí eu faço perguntas em relação ao perfil de paciente que tem, para a gente saber indicar os melhores modelos de aparelho para o colega ter. Então, como o TMJ é muito adaptável em várias arcadas grandes, pequenas, e serve na maioria dos casos, ele é um aparelho inicialmente muito bom, ainda mais nesse tipo de caso que foi colocado aqui. Porém, se eu tenho um A1, eu consigo... Olá, Ana Rosa. Oi, Ana Rosa, quanto tempo? TMJ tem que ter, né? Então, tanto o TMJ como o A1, tá? A diferença é que o A1 você vai ter que escolher entre o médio e grande, ou compra o médio e o grande para ficar lá no estoque. É o que eu faço no meu consultório e nunca para. Não tem alguns modelos de aparelhos que são coringa, eles não param no nosso estoque, tá? Então, entre o A1 e o TMJ, o que me faria selecionar? Primeiro caso, a má oclusão, se esse paciente tem má oclusão ou não. Porque se ele tem uma má oclusão muito importante, como um apinhamento muito severo, ou uma discrepância de formato de arcada, ou até mesmo uma retrusão mandibular muito importante, o TMJ, como ele é mais maleável, talvez seja um aparelho mais confortável inicialmente. Mas se esse paciente não tiver um caso tão grave de dor como ela, eu já entraria com o A1. Porque o A1, eu gosto de classificá-lo como um upgrade do TMJ. Porque o TMJ, ele, apesar de ter todas as características que são muito importantes para o que essa paciente está precisando, como apertamento, limitação de abertura de boca, dores musculares, o A1, ele além de fazer isso, ele vai ter características anatômicas que vão corrigir de uma maneira mais certeira algumas disfunções musculares, como uma contração de mentoniano, que é muito presente no paciente que tem dor, que está fazendo apertamento, que está nesse momento de crise específico dessa paciente. Ele é um pouquinho mais grosso, então ele sustenta um pouco mais dentro da boca, com um pouco mais de firmeza do que o TMJ. O TMJ, ele escorrega um pouco mais fácil. Mas volto a dizer, para esse caso dessa paciente em específico, o TMJ cairia super bem, tá? Então, acho que a resposta mesmo para essa pergunta agora é tanto faz. O que você tiver no seu estoque do consultório, tanto faz mesmo. Eu sempre prefiro, a maioria das vezes, eu dou preferência para o A1, quem é meu aluno sabe, mas nesse caso eu não teria nenhuma ressalva em relação a começar com o TMJ. Talvez a colega esteja preocupada também, não quero comprar o TMJ para logo em seguida trocar por um A1 e assim por diante. Mas o TMJ, ele por muito tempo sozinho, ele atuou muito bem e ajudou muitos pacientes e ajuda até hoje, tá? Então fica mais uma pergunta respondida aqui ao vivo e até daqui a pouco na próxima.